Vamos vencer o sistema, declara Bolsonaro em evento no Pará, ao lado de Éder Mauro. Eu comentava aqui com o Silvio como eu achei interessante ali a presença da Michelle Bolsonaro, né, na foto e no evento em si, porque antes ela não era tão, assim, participativa das carreatas dele, né, das motociatas. Não, motociata acho que ela nunca foi, na verdade, né, Silvio? Não lembro dela, não é muito a cara dela, né? Essas coisas. Aí, nesse momento, tem um porquê, Mas certamente, eu tive né? lá em Belém do Pará quando ela esteve lá. Ah, foi um estrondo, né? E ela fez muito sucesso lá, né? A Damares, né? Não, e é preciso levar, né? A Michelle se tornou uma peça essencial na campanha, né? Ela é o grande cabo eleitoral das mulheres, ela que tem incentivado a mulherada a entrar na política, porque o PL teve muito problema com a tal da cota feminina, né? De candidatos, então precisa enfiar um monte de mulher lá nas chapas, sobretudo para vereador, né? E isso que a Michelle está fazendo, esse é o papel dela, né, atualmente. Agora, tem algumas coisas aqui que valem a pena comentar a respeito dessa saída do Bolsonaro lá, para o Pará. A primeira é o seguinte, então o Bolsonaro, né, está ali falando, evidentemente, né, que é preciso ganhar as prefeituras para poder ganhar 2026, sobretudo o Senado, né? A conquista do Senado depende muito da base que os senadores, que os candidatos ao Senado, os partidos têm nos municípios, né? Depende muito dos prefeitos. Normalmente são os prefeitos que se engajam na campanha, né, e criam uma base para o senador. É lógico que o fenômeno do bolsonarismo muda um pouco essa lógica, porque tem muito a questão das redes sociais, né, e os senadores que são eleitos única e exclusivamente pelo peso, vamos dizer assim, do bolsonarismo, como é o caso do Jorge Ceifadão, lá de Santa Catarina, que não tinha base nenhuma, né? Eu acho que ele nunca andou pelo estado, a não ser ali em Itajaí, onde a família dele se mudou quando veio do Rio de Janeiro, e onde ele tem as empresas de pesca dele, e não tinha base nenhuma, né? Não tinha apoio do estado, nada. Foi eleito simplesmente pela, assim, aquela força da própria campanha do Bolsonaro, né? Então, como ele era o cara que o Bolsonaro colocou a mão, ele foi eleito. Então, outros senadores também foram eleitos assim. Aqui no Paraná, não, né? Tem o Sérgio Moro, que, enfim, né, já era um cara muito popular. Ele ainda é muito querido no Paraná, apesar de tudo, né? Tem toda a história, enfim, né? Foi o cara que mais combateu a corrupção nesse país. Esse é o cara que colocou o Lula... Foi o sujeito que prendeu o Lula, né? Então, assim, mesmo que depois tenha soltado, colocou ele lá, assim, uma prisão meio fake. Numa sala, né? Não, numa cela, né? Uma área VIP ali da Polícia Federal e tal. Mas ainda assim prendeu o Lula, né? Graças ao Sérgio Moro, a gente pode chamar o Lula de ex-presidiário. Então, o Sérgio Moro ainda tem crédito. Ele faz um monte de cagada, mas ele ainda tem crédito, né? Ele é um cara do sistema, mas ele ainda carrega este mérito. Né? Ainda está em sua biografia. Né? Isso ainda está na biografia dele, ele não renegou. Ele falou, não, olha, na verdade não fui eu que mandei para o meu, ele não chegou. Né? Então ele foi eleito, né, graças a isso. O Ariovisto aqui no Paraná foi eleito também porque fez o trabalho, tal, não tinha o peso assim, do Bolsonaro. Mas em outros estados, né, os senadores foram eleitos pelo peso do bolsonarismo, como por exemplo o Major Olímpio em São Paulo, né? Que era um cretino de marca maior, né? Estava escrito na testa dele assim, sou traíra, né? Sindicalista, né? O pior candidato que o Bolsonaro podia escolher em São Paulo foi justamente o que ele escolheu, né? O Major Olímpio já começou a dar golpe no PSL durante a campanha, né? E ir para cima dos conservadores e tal. Durante a campanha ele já começou, né, a treta dele contra a direita de verdade dentro do PSL. Estava na cara o que ia dar, né? Foi feito, aliás, um dossiê a respeito do Major Olímpio entregue ao Bolsonaro, mas ele sabe o que era? O sujeito era polícia. Aí, né, o Bolsonaro não pode ver uma fada que ele morre de amores por ela. Né? Até hoje, aliás, infelizmente é assim. Né? Ele está sendo tratado disso. Né? Acho que os evangélicos, aí, sobretudo o Malafaia, está tratando o Bolsonaro desta tara que ele tem por homens fardados. Né? E espero que o cure em breve, que ele pare, apesar de que ele acabou de indicar outro PM, né, para a vice-prefeitura de São Paulo, né, que agregou exatamente nada. Né? Saiu a pesquisa, uma pesquisa mais recente já com o Coronel Melo como vice do Nunes, que é aquele sujeito que acho que nem a mãe dele gosta dele. Né? A mãe dele até gosta,
né? Mas fica feliz que ele mora longe, né? E o vice escolhido pelo Bolsonaro fez, né, teve impacto zero, pelo menos sobre as pesquisas de intenção de voto, né? Então, um sujeito que não agrega nada, mas tá lá, né? Pelo menos ele fez um bom trabalho na CEAGESP, o cara é sério mesmo, né? Pelo menos isso não dá para negar, aquele negócio do tamanho de uma cidade, né? Praticamente, o Coronel Mello fez um bom trabalho ali. Certo. Mas por que eu estava falando disso mesmo? Sim, dos senadores, né? Isso, a base das prefeituras para o Senado. E aí o Bolsonaro, então, está falando que precisa conquistar lá as prefeituras, né? E o Pará, veja só, que coisa. O Pará é uma das poucas capitais do Brasil em que o PL vai ter um candidato próprio, por incrível que pareça. Apesar de toda a conversa mole do Valdemar, de que temos que construir uma grande base para o PL, será o partido, o maior partido, não será, né? Será o PSD, mas será o partido que mais vai ter prefeituras, temos que fazer pelo menos 1000 prefeituras, etc. O trabalho não está sendo feito nesse sentido, né? O trabalho do PL, na maior parte das capitais, está sendo coadjuvante, entregar a prefeitura para algum outro partido concorrente, né? E apoiar, às vezes, nem como vice, hein? Às vezes é só apoiar, assim, estou apoiando, como, por exemplo, foi agora em Campo Grande, que o PL, a executiva da cidade, decidiu apoiar o candidato do PSDB, que o maior cabo eleitoral desse candidato é a Soraya Tronic. Aí na chapa tá assim, né? Quem está apoiando o candidato lá de Campo Grande? O PSDB, o Solidariedade, o Podemos, o PSB e o PSD. Quer dizer, juntou tudo que não presta da política brasileira e acho que o Republicanos. E aí o PL entrou junto. Quer dizer, tem lá um monte de gente no Mato Grosso, quer dizer, a cidade do Agro, o Bolsonaro teve 60% dos votos da cidade e não tem candidato bolsonarista. Aí o Polon, que é deputado federal, que está lá defendendo a pauta pró-arma no Congresso, teve que se colocar à disposição do partido. Fala, não, então, aí tem o peso dele. Fala, então eu vou sair, porque eu não posso apoiar um sujeito do PSDB, né? Eu dei minha palavra que jamais votaria no PSDB e vou manter e não vou apoiar. Agora o Polon está lá de pré-candidato, mas ninguém sabe se o partido vai deixar ou não, porque, enfim, né? Tem esses conchavos políticos aí. Isso está se repetindo em todo lugar, né? Então, por exemplo, né, depois da eleição, né, parte da direita, não é toda, evidentemente, parte da direita começou com aquele chororô que a gente ouve todo ano a respeito do Nordeste. É culpa do Nordeste, os nordestinos elegeram o Lula, né, porque aqui o Sul é maravilha. Olha só, Porto Alegre não tem candidato do PL. Tem um candidato ao vice, né, o vice-prefeito, ele é do PL agora, né, mas é um cara tipo, praticamente do Novo. Florianópolis não tem candidato do PL. Curitiba não tem candidato do PL. São Paulo não tem candidato do PL. No Rio tem o Ramagem. Sabe em que lugar que está o Ramagem? Em 4º lugar na intenção de voto. Sabe por quê? Sabe quantas vezes alguém do PL pisou lá para ajudar o Ramagem? 0. O Flávio Bolsonaro, que é o senador lá do Rio de Janeiro, não está ajudando o Ramagem. Bolsonaro não está ajudando o Ramagem. O Braga Neto, obviamente, com dor de cotovelo, porque não pode sair para prefeito, sumiu, descafedeu, acho que nem está mais no PL, saiu do partido. Ninguém está ajudando o Ramagem, está lá sozinho, largado. Então, assim, vai concorrer, mas isso aí também não vai resolver nada, né? É só para dizer que tem. E é capaz ainda do partido olhar e falar assim, como estamos muito ruim, vamos apoiar alguém, porque essa é a estratégia do PL, né? É sacrificar os seus próprios candidatos em prol de outro partido. Então, você pega, por exemplo, aqui no Paraná, as principais cidades do Paraná, né? Londrina, Maringá, Cascavel, Umuarama, Ponta Grossa, não tem candidatos do PL. Quer dizer, acho que Ponta Grossa tem, que era uma mulher comunista que agora veio para o PL, né? Então, onde tem candidato é o quê? Você pega um sujeito de outro partido, que estava lá fazendo sei lá o quê, em outro partido, normalmente um partido de centro-esquerda, e traz ele para o PL. Aí ele está purificado, né? Então, assim, essa é a situação do Centro-Sul. Em BH tem o Bruno, né? O Engler. Em BH tem um. Mas essa é a situação do Sul-Sudeste, né? Da política conservadora, do PL, que vai conquistar as capitais. E se as capitais estão assim, meu filho, imagina como não está no interior. Agora, qual é o problema? É que assim, que as pessoas precisam entender uma coisa, que é aquele discurso, a política 2018, antissistema e tal, isso de fato acabou. Agora, o Bolsonaro está falando, nós vamos vencer o sistema, né, que foi a fala dele. Como? Sim. Nos juntando a ele.
Porque essa é a estratégia. O Bolsonaro pode até falar, mas como que vai vencer o sistema? Entrando nele, fazendo parte dele, né, deixando-se premiar e adotando as estratégias do próprio sistema. Que é isso que ele está fazendo. Veja, eu não estou criticando aqui do ponto de vista eleitoral, que eu acho que bom, vai funcionar, eles vão ganhar bastante coisa assim, ganhar assim, quer dizer, a chapa que o PL apoiar vai ganhar. Não, agora, se o PL vai governar, vai fazer parte, vai ter secretaria, isso aí é outra coisa. Né? Mas é aquilo que eu sempre falo, já que é para ganhar por ganhar, então o PL em São Paulo deveria apoiar o Boulos. Né? Que daí a vitória é certa. O que chama a atenção? Que o Bolsonaro está falando isso e de fato é importante. Só que uma coisa é o discurso do PL, outra é a prática. O que a gente tem visto dentro do PL é uma zona completa, né, e um bando de arregão que estão abrindo mão de colocar seus candidatos, né, em nome de um pragmatismo político que não leva a nada. Que não leva Só leva o título, o cargo, a cadeira. Não, mas se levar, Ana, porque veja, o PL não consegue cobrar nada. Isso era um problema crônico do governo Bolsonaro, por exemplo. Porque, veja só, o Bolsonaro tem lá a rixa dele com o Kassab, certo? Isso. Né? Bolsonaro não gosta do Kassab. E é isso que trava, na verdade, né? Esse é um grande problema, né? O problema pessoal do Bolsonaro com o Kassab tem efeitos eleitorais terríveis para o país, para a direita. Mas o Bolsonaro, tudo bem, tem lá um problema com o Kassab também é um sujeito que né, não compraria uma areia dele. Mas, durante o governo Bolsonaro, o PSD do Kassab tinha a Funasa inteira de portas fechadas. Né? A Funasa é uma empresa, lá, praticamente uma autarquia dentro do Ministério da Saúde. Pertencia ao Kassab, era do PSD. E o PSD votava sistematicamente contra o governo. E o Kassab vinha todo dia falar mal do Bolsonaro na condução da pandemia. E o Kassab mandou os deputados do PSD votar a favor para indiciar o Bolsonaro na CPI lá da Covid. Uhum. Aliás, é por isso que o Bolsonaro não gosta do Kassab. E o que foi feito com a Funasa? Foi tirada do partido? Não. Por quê? Porque o Ramos, lembra? Tinha aquele lá, o general Ramos, que era o chefe do comando maluco do governo Bolsonaro. Né? Foi assim, o sujeito mais incompetente que o Bolsonaro arrumou. E olha que tinha gente incompetente no governo, hein? Mas esse era o sujeito mais incompetente que o Bolsonaro arrumou para colocar como articulador político. E aí o Ramos fez uma merda geral no Planalto. Mas por que eu estou falando isso? Porque a direita bolsonarista tem uma capacidade muito pequena desse tipo de articulação. Ela não sabe cobrar, né, apoios, não sabe penalizar o deputado ou um político que não o apoia, de retirar o cargo, tirar o mandato, enfim, fazer as coisas. Não sabe fazer isso. E tanto não sabe que o quê? Que mesmo apesar da briga do Bolsonaro com o Kassab, por exemplo, aqui no Paraná, o PL está entregando quase todas as prefeituras importantes a quem? Ao PSD. Poderia ser tudo PL. Aí, assim, é uma promessa de que o PSD do Ratinho vai apoiar o PL em 2026 na eleição para o Senado. Olha, mas promessa. Vai cumprir por quê? Se vai chegar em 2026, o PSD vai ter a maior parte das prefeituras do Paraná. Para que ele vai apoiar o candidato de outro partido? Isso é uma coisa que ninguém consegue me explicar. Então, essa estratégia, tudo bem. A gente, de fato, tem que ganhar. Só que o que o PL está falando e o que o PL está fazendo são coisas completamente diferentes. Sim. E o Valdemar está entregando um monte de cidade a candidatos que não tem nada a ver com a direita. E aí, quando eles não estão fazendo isso, o que eles estão fazendo? Eles estão batizando candidatos. Estão pegando lá um lixo qualquer da política oligárquica da região, né, um coronel, e trazendo ele para o PL. O que ele tem a ver com o Bolsonaro? Nada. Mas agora ele é bolsonarista. E isso sob as bênçãos dos dirigentes partidários bolsonaristas que controlam o PL em várias regiões. Isso está acontecendo em todos os lugares, em todos os estados. Em todos os estados. É só ver o deputado do PL, político do PL, apoiando o PT na Bahia. Então, assim, o PL está uma zona. E aí o Bolsonaro está lá, falando, então nós vamos vencer o sistema, vamos. Então, esse é o primeiro ponto. O Bolsonaro está muito certo e é preciso, né, cravar o espaço, e isso que ele está fazendo lá, ele devia estar fazendo em todas as capitais. Então, o Éder Mauro tem chance de ganhar, né? Acho que ele está em primeiro nas pesquisas. Isso, e com, né? com vantagem. É um sujeito que está com o Bolsonaro há muito tempo, né? Eles eram amigos já quando eram colegas, né, deputados. O Éder Mauro sempre foi próximo do Bolsonaro, e é um nome viável. Então, assim, isso de fato é importante, né? Porque é preciso quebrar a hegemonia que existe no Pará, em cima da família Barbalho. Agora, o outro ponto que o Bolsonaro falou lá é o seguinte: vamos voltar em 2026.
né? Vamos vencer para voltar a um período de paz e prosperidade. Então, vencer essas eleições agora em 2024. E se, de fato, a gente tiver a maior parte das capitais, vamos estar bem. Para chegar em 2026, temos que passar para 2024. Temos que ter todos os municípios, ou seja, essa é a estratégia. Agora, depois ele falou, não foram vocês que me tiraram de lá, da presidência. Foi o sistema, ele está muito correto. Mas nós vamos vencer o sistema. E aí eu pergunto, como? Veja, ontem, ou antes de ontem, o Eduardo Bolsonaro publicou um vídeo, né, dando aquele carteiraço na direita. Disse, não tentem fazer nada sem pedir pinico, para mim. Vocês sabem que não tá... Porque começou a surgir a história de que 26, o Flávio Bolsonaro seria o candidato à presidência da República. E aí ele fez um vídeo falando, não tem candidato, todo mundo sabe que o líder da direita é o Bolsonaro, 2026 só tem ele, etc. É lógico, ninguém nega que o Bolsonaro é o líder da direita, é a maior expressão da direita, quem consegue congregar, né, todas essas forças antagônicas e díspares que dizem da direita. Agora, o fato é, Bolsonaro está com os direitos políticos cassados em 2 processos. Realidade. Então, se ele conseguir derrubar um, tem outro ainda, né, até 2030. Então, pelo menos hoje, Bolsonaro não é uma alternativa. Ele é uma peça importantíssima e fundamental para a eleição de 2026, né? Com a autoridade, a popularidade que ele tem hoje. Mas ele não é o candidato. Ele que vai escolher o candidato, um vai ter que engolir? Sim, ele vai escolher o candidato que ele vai apoiar, então um vai ter que votar no candidato Bolsonaro, né? Hoje, talvez isso possa mudar. Agora, qual é o problema, Eduardo? Isso que você precisa entender. É preciso começar a construção de algo para não acontecer em 2026 a mesma merda que você e os outros deputados de São Paulo fizeram no Estado, né? E não foi agora, é de anos que isto vem acontecendo. Porque as lideranças políticas do Estado, de maneira irresponsável, impedem o surgimento de lideranças e não constroem, né, um processo para chegar no ano eleitoral, ter um candidato viável à maior e mais importante cidade do país. E aí tem que fazer o quê? Tem que tapar um buraco, primeiro, com uma piada grotesca que foi o Celso Russomano, e essa falcatrua que é o Ricardo Nunes. É óbvio que a culpa é de vocês. Veja, você teve 2 bilhões de votos. Eu fiz uma entrevista com o Eduardo Bolsonaro no CIPEC em Brasília perguntando justamente sobre isso. Se ele achava que ele tinha alguma responsabilidade sobre a falta de articulação política na eleição de 2020, que não é que perdeu a eleição, que foi incapaz de propor um nome. Ele falou que ele não tinha nenhuma responsabilidade, né? O sujeito é o filho do presidente, foi o deputado até então mais votado da história, era a maior liderança política do Estado, e ele acha que ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a eleição da capital do Estado, e é a cidade mais importante do Brasil. Isso foi em 2020. De 2020 a 2024, o que foi feito em São Paulo para construir uma liderança? Nada. Absolutamente nada. Alguma coisa foi feita pelo Salles, porque o Salles tinha interesse em ser prefeito. Então ele meio que sozinho foi, né, foi aparecendo, foi construindo o nome dele, e que foi vetado. Mas nada foi feito. Pelo contrário, foi feito sim pelo Ricardo Nunes. Porque no meio de 2022, ainda no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro deu um puta presente para o Ricardo Nunes, que foi resolver a treta do aeroporto do Campo de Marte. E aí o que acontece? Isso foi feito para quê? Para que o Ricardo Nunes tivesse livre no caixa da prefeitura 250 milhões para começar a asfaltar São Paulo inteiro, que é o que ele de fato fez. Isso ninguém pode negar que o Ricardo Nunes estava tocando 1000 obras de engenharia ao mesmo tempo em São Paulo. E ele fez isso com o dinheiro que o Bolsonaro liberou para ele, né, ao liberar essa dívida. Então, o apoio ao Ricardo Nunes estava traçado em 2022. Em 2022, eu fiz um programa aqui com a Estê Papaiano, né, ela discordava de mim, e eu dizia, isso foi ano passado, porque ela achava que a gente tinha que brigar pela candidatura do Salles, eu também acho, mas eu dizia, é impossível o Ricardo Nunes não ser o candidato do Bolsonaro, porque este pacto foi selado lá atrás. Então, nada foi feito pela direita, e agora o sujeito fica aí, né, nesse, não quero saber, não me envolvo com o Bolsonaro, o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, Ricardo Nunes tudo cheio de dedo, né, para falar do Bolsonaro. Teve que engolir o vice por conta do Pablo Marçal. Né, o Bolsonaro soltou lá o Pablo Marçal, não adianta falar que não foi, porque é óbvio que foi, soltou o Pablo Marçal para desintocar o Ricardo Nunes, para ele aceitar logo o vice e parar com essa putaria. Mas o que acontece? Não foi feito nada. Durante 4 anos. Não aprenderam em 2020 com aquela bosta de Celso Russomano,
Não fizeram nada. Chegou em 2024, cadê o candidato? Não tem. Então quem vai ser? Pega esse sujeito aí mesmo. Não fizeram nada. Então qual é o problema? O problema é não fazer nada em 2026. E não adianta falar que tem interesse político e que queremos uma liderança, estamos concorrendo contra o Bolsonaro. Não, meu filho, não é o Bolsonaro que está em jogo, é o futuro do país. Então pode ser qualquer um, pode ser o Ratinho, pode ser o Flávio Bolsonaro, pode ser o Ratinho, pode ser o Tarcísio, que eu duvido que o Tarcísio saia, pode ser o Zema, pode ser o Caiado, pode ser a Michelle, pode ser qualquer um. Mas é preciso, não precisa nem apresentar o cara como candidato agora, mas é preciso começar a trabalhar uma alternativa. Porque, veja, eu conversei com o entorno do Bolsonaro, com advogados dele, com gente muito próxima a ele, alguns deputados que conversam com ele, e perguntei, bom, o plano A do Bolsonaro é ele concorrer à eleição em 2026. Tá? Esse é o plano A. Mas assim, ser eleito, é óbvio que o Bolsonaro pode ser eleito. Se ele sair, ele vai ser eleito. O problema é, ele tem os direitos políticos cassados. O que ele está fazendo neste âmbito? Não, os advogados estão entrando com ação. Entrando com ação onde? Recorrendo às mesmas pessoas que o caçaram, ao tal do sistema que ele está criticando. Então, se o Bolsonaro tem um plano, ele está fazendo algo com relação a isso? Não. O que acontece? Eles estão sentados em cima de uma esperança de que algo aconteça. Foi isso que foi me falado pelo entorno do Bolsonaro. Agora, essa coisa não vai acontecer se ninguém fizer. Então, o que é essa coisa que eles estão achando? É o Cássio Nunes. Essa coisa que eles acham que vai acontecer. Que agora que o Cássio for subir a presidência do TSE, ele vai cancelar, dar um jeito, dar uma canetada nas duas condenações que o Bolsonaro tem lá e restaurar os direitos políticos dele e do Braga. E o Braga vai concorrer ao Senado por Minas Gerais em 2026. E o Bolsonaro é presidente da República. É isso que eles estão achando. Então, assim, toda a estratégia, não tem estratégia nenhuma, é uma esperança depositada em cima do Cássio Nunes. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Não. O Cássio Nunes, queira ou não, é um sujeito que tem feito coisas decentes, né? E correto. E é óbvio que a condenação do Bolsonaro é uma puta de uma sacanagem, não tem fundamento nenhum, uma bobagem, foi feito só para ele não voltar. Então o Cássio Nunes pode ser que dê uma canetada lá, daí vão recorrer, vão ao STF, vai ser uma confusão. Mas e se não acontecer? Nós vamos ficar até agosto de 2026 esperando para ver o que vai acontecer, para aí depois achar um candidato viável? Este é o problema.